tudo bem com vocês? Nós antecipamos a nossa live de segunda. Geralmente eu faço as lives de segunda às 5 da tarde, né? Mas como segunda vai ter o Jogo do Brasil, nós decidimos fazer a live hoje. Então a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre clareamento, né? Que apesar de ser muito comum, todo mundo faz, muitos dentistas, o paciente faz, os dentistas fazem, mas sempre tem muita dúvida sobre o assunto, né? Então eu chamei a Elaine para a gente falar sobre esse assunto. A Elaine Maia, para quem não conhece, ela é especialista, mestre, né, Elaine? Doutora em dentística. Ela tem um capítulo de livro sobre clareamento que escreveu junto com o professor Baratieri. E tem um livro, e também no livro Mulher Dentista Mulher, ela tem um capítulo sobre restaurações dentes escurecidos, verdade. É um capítulo bem interessante, depois se vocês tiverem a oportunidade de ler. E a Elaine, a gente tem algumas coisas em comuns, né, Elaine? Formamos na mesma faculdade. Esse ano já vai fazer, eu devo voltar lá, eu formei em São Luís do Maranhão, né, Elaine? Nós fomos lá. É verdade. Em novembro eu devo estar voltando lá para os 20 anos já de formada. O pessoal tá organizando lá. Ixi, eu tô chegando perto, que eu fui em 99. 6 meses, né, depois, né? Então... E nós aprendemos a dirigir com o mesmo instrutor, né, Elaine? Nem lembrava disso. Somos goianas. O que mais, Elaine? Empreendedoras. Empreendedoras e apaixonadas pela odontologia, né? Então a gente vai falar hoje, como eu falei, sobre clareamento, né? Então, para começar o assunto, nós vamos falar sobre a dieta branca. Nós precisamos restringir os nossos pacientes de tomar café, tomar vinho, se privar da sua vida social para fazer o clareamento. O que vocês acham? Elaine, fala aí um pouco. Bom, os pacientes sempre nos perguntam, né, se eles precisam ficar sem tomar café. Às vezes até desistem de fazer o clareamento por conta disso. Mas não é uma prática nossa, a gente conversando aqui, não é uma prática que a gente faça, eu não proíbo o paciente de fazer o clareamento. E pelo contrário, hoje a gente até tem embasamento científico, revisões sistemáticas super novas, mostrando que não há necessidade de ter uma dieta branca para se fazer o clareamento. Se a gente fosse pensar dessa forma, os pacientes fumantes também não teriam os dentes clareados se eles fizessem e a gente percebe que há sim clareamento mesmo sendo fumante. Então o que a gente recomenda para o nosso paciente é que evite ingerir um alimento corante imediatamente após o término do clareamento. Exatamente. Então, 2 horas depois do clareamento, pode tomar o seu cafezinho, pode comer um açaí, pode comer um açaí. É claro que tem situações de, se por exemplo, o paciente vai para um jantar hoje e vai tomar vinho uma noite toda. Exatamente. Então, de repente, nesse dia, pode-se evitar fazer o clareamento nesse dia, porque o vinho realmente traz uma pigmentação extrínseca muito intensa. Mas não proibimos de forma alguma a dieta, né? Não mudamos a dieta do paciente por conta disso, tá? Só esclarecendo. Só esclarecendo, gente, porque assim, o café, o vinho, como a Elaine bem colocou, ele age na pigmentação extrínseca. Quem dá a cor do dente é a dentina, é uma estrutura que fica mais interna. Então, esses alimentos, o que acontece? Muitas vezes as pessoas escovam, mas fica um pouco o biofilme, né? Então, assim, ela toma o vinho à noite, tá no jantar, né? Aquele resto de alimento que fica ali vai pigmentando, então a pigmentação é mais extrínseca. Por isso que não há tanta preocupação durante o clareamento de você se privar da sua vida social. Inclusive, tem um artigo de 2015 do Matiz, que ele concluiu, né, no seu estudo que realmente o seu paciente não precisa se privar, né, dos alimentos pigmentados para obter um resultado de clareamento, né? Isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão mandando que a gente vai tentar responder, tá bom? Tá. Bom, enquanto não tem pergunta, vocês viram que eu tô com a voz bem rouca, espero que eu esteja sendo entendida aí por vocês. Mas a gente separou um tema que eu acho que é interessante para o dentista, para o paciente, né, que porventura possa estar aqui nos vendo. Será que a gente precisa fazer o clareamento de consultório necessariamente utilizando uma luz para ativar esse produto? E eu queria que a Dirce falasse um pouquinho dessa experiência dela em relação a isso, em relação à associação de técnicas.
Nós sabemos que tem estudos hoje, 2018, que fala que a luz, né, não há necessidade de você usar a luz para clarear. Agora, o clareamento de consultório, eu gosto de fazer. Qual é a minha técnica que eu gosto de usar no consultório, né? Minha experiência clínica. Eu gosto de associar, eu gosto do clareamento caseiro associado com o de consultório. Mas tudo é uma questão da gente fazer o diagnóstico adequado. Eu sempre explico para o paciente que o clareamento caseiro, ele funciona tanto quanto o associado. Vai demorar um pouquinho mais, então vai depender da expectativa do paciente, o que ele está disposto. Porque tem paciente também que fala, doutor, eu não gosto de nada na minha boca e eu não vou usar, eu quero fazer só de consultório. A gente tem que entender o que o paciente, né? É claro que sim, tudo muito bem explicado. Eu não acredito, eu estava conversando com a Elaine, né, Elaine? Assim, eu não acredito muito na eficácia do clareamento só de consultório. Eu prefiro associar o caseiro de consultório, mesmo porque o meu paciente vem uma vez por semana. Eu faço 20 minutos ali do caseiro, não mais que isso. E depois ele continua usando no consultório, ou em casa, desculpa, faz uma vez aqui e depois continua fazendo no consultório. Então é a técnica que eu prefiro, mas se ele quiser e tiver paciência de ficar por mais tempo utilizando o gel, não vejo problema do caseiro, os dois vão chegar no resultado. Um vai demorar um pouquinho mais e o outro vai ser um pouquinho mais rápido, né? Aí tem a questão também de sensibilidade, né, Elaine? Em relação a isso, quando a gente opta por fazer uma associação de técnicas, a gente precisa sempre observar se o nosso paciente está apropriado, né? Ele está bem indicado para essa situação. Porque pacientes que têm lesões não cariosas, exposição de dentina, algum desgaste, a associação de técnica pode potencializar uma possível sensibilidade por conta do clareamento. Então, por exemplo, pacientes jovens também, 16 anos, 17 anos, que querem começar a fazer o clareamento caseiro é mais tranquilo, porque usa um produto que é o peróxido de carbamida 10%, que é o de menor concentração de uso caseiro que a gente tem, e é o produto mais seguro, mais pesquisado que existe. Mas, muitas vezes, o nosso paciente vem porque ele vai casar, porque ele quer o clareamento para ontem, porque não tem paciência de fazer o clareamento caseiro, de fazer a técnica em casa. Então a gente também recomenda essa associação de técnicas, sabendo que potencializando os efeitos existe também a possibilidade de aumentar um pouco a sensibilidade. Mas quando a gente fala em técnica, a gente também já pensa nessa sensibilidade que possa vir a ter. Então, eu estava conversando aqui, a Dice comentou que a gente troca o creme dental, por exemplo, né? Tira um creme dental mais abrasivo, coloca o menos abrasivo antes e que tenha dessensibilizante, porque já vai ajudando a neutralizar aquele efeito e evitar possível sensibilidade lá na frente. O flúor, né, na modeira. Flúor, logo depois do clareamento, nitrato de potássio. Quando você faz a técnica no consultório, é claro que há um controle muito melhor da técnica. Então você pode utilizar um dessensibilizante de alta potência, nitrato de potássio a 2%, e aí você minimiza esses efeitos. Você pode utilizar também laser terapia de iodo de baixa potência, e aí a gente consegue também minimizar. Em casa, o paciente não tem todas esses cuidados, então o produto tem que ser menos concentrado mesmo. Exatamente. E assim, tem trabalhos que falam, qual concentração que eu vou usar, né? Que hoje nós temos concentração de 16, de 22, eu vou usar maior concentração, vou ter melhor resultado. Então, pesquisas recentes do Geos et al. 2018, ele fala que se você aumentar essa concentração, você não vai aumentar a eficácia do clareamento. Então, assim, você usando um peróxido de carbamida 10%, você vai ter um resultado tão eficiente no clareamento e sem ter sensibilidade, né? Exato. E assim, gente, clareamento é para dentes saudáveis. Né, Elaine? Isso é verdade. Fazer um diagnóstico, você precisa de ir no dentista para você saber como vai ser feito, né? Eu até comento nas aulas, normalmente a gente fala sobre isso, que parte-se do pressuposto que tá tudo saudável, né? Gengiva saudável, sem cárie, sem sensibilidade intensa. Então a gente precisa desse cuidado, alinhar tudo isso para começar a técnica. E uma coisa importante que a gente estava discutindo é que quanto menos restauração o dente tiver, melhor vai ser o clareamento. Essa realmente é
uma máxima que a gente percebe no dia a dia da clínica. Com certeza. E assim, às vezes você tá com um processo inflamatório crônico lá e não sabe, por isso que é sempre bom pedir radiografias e tudo, porque você começa a fazer o clareamento sem uma supervisão do dentista, o que acontece? Você pode ter problemas de ter dor intensa, de inchar e aí, né, sofrer com isso. Então, nós temos que estar atento, fazer isso com a ajuda do dentista. Muitas vezes que chega o paciente e fala: ah, mas eu já tenho a moldeirinha, eu só quero comprar o gel. Não sei se acontece com você. Ixi, acontece né? demais. O que acontece? Às vezes precisa da avaliação, você precisa do diagnóstico, você precisa saber se você ainda está saudável, se seus dentes estão bem, se nada mudou. Essa semana eu recebi esse pedido. E aí eu falo assim, mas como assim, né? Eu não te vejo há 3 anos e de repente a gente vai passar um clareador. Não, sim, não existe se a essa moldeira, né? Se ele, por exemplo, trocou uma restauração, aquela moldeira já não tá mais tão adaptada como ela estava. E aí vai escoar, vai acabar engolindo, às vezes, né, uma medicação que não é para ser engolida, ela é para ser usada externamente. E né? eu acho assim, mesmo no clareamento caseiro, a gente tem que deixar muito claro a importância do nosso papel como dentista no processo. Então o paciente tem que retornar para sentar na cadeira, receber a moldeira, colocar o gel, ver como é. A gente tem que dar esse tempo para ele, exatamente. É uma consulta, uma pequena consulta, mas para que ele se sinta confortável de fazer em casa e para ele falar: olha, meu dentista está se preocupando comigo. Exatamente. E fazer retornos depois. Normalmente o retorno do caseiro eu gosto de fazer uma semana depois. E depois eu até desmamo um pouquinho, a cada 15 dias a gente pode fazer esse retorno. Em média, o clareamento caseiro sozinho, ele vai levar de 3 semanas a 5 semanas, tá? Isso depende um pouco do substrato, do dente, da idade do paciente e do agente clareador que você optou, tá? Em relação agora, se vocês me perguntassem em relação ao tempo do clareamento em si, se for caseiro, se você associou a técnica disse, comentou, um tempo de 15, 20 minutos de clareamento de consultório e fazer 2 horas em casa, com carbamida 10%. Agora, se for só o caseiro, eu gosto de deixar o paciente um pouco à vontade, para ele me dizer assim, qual o seu tempo livre? Quanto tempo você vai deixar para fazer o clareamento? A nossa primeira opção é sempre carbamida, 10%, 2 horas por dia. Mas o paciente pode falar para mim, como eu tenho alguns pacientes, falam: eu não dou conta de usar durante o dia porque minha rotina é muito pesada, é muito difícil. E a gente pode abrir uma exceção e de repente fazer o clareamento noturno. A gente não precisa condenar o clareamento noturno. É claro que engole mais, que ingere um pouquinho mais, mas ele é muito eficaz. E a gente sempre fez ele, de uns anos pra cá, que fomos vendo que não preciso levar a tanto tempo, entendeu? Tava conversando com a Elaine, eu fiz o meu primeiro clareamento em 97, E na época a gente só tinha o manipulado, nem tinha esses que a gente compra já industrializados, pelo menos assim, eu não tinha acesso. Eu fiz com o Eduardo Vargas, né, ele foi dar um curso lá na faculdade e a gente comprava na Droga André de São Paulo. E aí, na época, eu usava o tempo todo, tomava café, não tinha essas restrições. Depois surgiram pesquisas, né, falando que a gente deveria restringir, a gente começou a adotá-las e depois voltou, né, novas pesquisas falando que não há necessidade. E na época eu usava o tempo todo, era dia e noite, tá falando pra Elaine. O professor de prótese falou assim: seus dentes estão igual uma prótese fixa de tão branco. Mas é uma época, foi a época, né? Esses dias eu tava dando aula, um aluno tirou do bolso assim: não, professora, toda vez que eu vou à festa eu uso o clareador. Eu quase tive um ataque do coração, né? Porque a gente não sabe, na verdade, esses efeitos, né, com grande frequência em longo prazo. Por que a gente opta por fazer o clareamento e dar um tempo para depois fazer um novo clareamento? Porque a gente precisa deixar a saliva fazer o seu papel. Então a saliva tem uma capacidade de tampão gigante. Então ela precisa ter tempo para repor os minerais perdidos, que porventura tenham sido perdidos ali com cálcio, fosfato por conta do clareador, e a saliva repõe. Então a gente precisa desse tempo para que haja essa remineralização. A gente trabalha com isso. É verdade, exatamente. E a outra coisa também sobre esses produtos que se compram, né, os OTCs, né? Esses produtos vendidos sobre o balcão, né? Isso, exatamente, over the counter drugs, né?
Ó, a pergunta que a gente não queria. Ó, Milene, tu é terrível, hein? A gente não ia. Mas tudo bem, vamos lá, né, Elaine? Tô brincando. Vamos. Eu respondo logo? Já vamos conversar, vamos falar com a Milene, né? Milene, sobre protocolo de clareamento de dentes desvitalizados, vou deixar a Elaine responder, porque a minha experiência em mim mesma, eu na faculdade, eu tinha o dente escurecido e optei por fazer, mas foi uma outra época, uma outra técnica, eu tive reabsorção externa no meu canino. E eu tive que depois tracionar, então assim, a gente sabe que o canino tem umas peculiaridades aí de anatomia. E assim, eu estava conversando com a Elaine, foi uma técnica que se tirava estrutura, se tirava a força do dente, que era a dentina, né? Mas a Elaine, ela usou outra técnica, hoje ela faz, mas ela faz, né, Elaine? Então, assim, tem até foi até o seu capítulo de livro, não foi? Do Mulher um trabalho muito bacana, então assim, Elaine, fala aí o que você acha do clareamento. Olha só, a gente aprendeu na faculdade, né, Milene, na graduação, a técnica walk-in bleach, que é aquela que desobturava, eu colocava um tampão e depois vinha com gel. Eu lembro que quando você estava fazendo esse curso aí, eu fiz um curso que colocava o gel, o peróxido de hidrogênio com gás e aquecia a espátula ao rubro. Foi feito em mim. E a gente só tem 40 anos, gente, mas foi bem ali, há 20 anos atrás. E aí aquecia aquilo e aquele clareador que era líquido, pH baixíssimo, 2, ele era extravasado pela região cervical, pela junção amelo-cementária e acabava causando a reabsorção. Então hoje a gente mudou completamente a técnica, né? Então você usa sempre um selamento cervical, usa produtos à base de gel e produtos menos concentrados. Então eu sou assim, se está bem indicado o clareamento desvitalizado, o que é bem indicado? Olhando para a estrutura dentária, tem pouquíssima restauração, de repente uma classe 3 pequena, abertura endodôntica, ok, podemos fazer. Agora, se tiver muito restaurado, classe 3 de um lado, classe 4 do outro, lesão cervical restaurada, a técnica não está recomendada, não de forma alguma. Então a gente tem um medo muito grande do clareamento de dentes desvitalizados, porque eu acho que a gente indicou demais, abusou da indicação. E eu também acho que usar a concentração maior, a gente corre esse risco, porque a gente nunca sabe como está ali aquela linha da junção cimento-esmalte, né? Eu falei, o canino ele tem uma... Então, Milene, hoje, o que eu recomendo? Então eu indico nesses casos, pouquíssimos restaurados, faça o selamento cervical, tiro lá os 3, 4 milímetros, coloco um forramento de, pode ser ionômero modificado por resina, pode ser resina composta. Depois eu aplico um agente clareador, peróxido de carbamida 10%. E o paciente, bem indicado, ele pode fazer ele pode usar esse clareador em casa. Então ele começa clareando primeiro o seu dente e depois clareia todos os dentes, ok? Poderia associar a técnica? Posso. No momento que eu abri e fiz o tampão, eu posso fazer o clareamento de consultório ali, porque eu já fiz o tampão. Eu posso fazer e o paciente pode continuar a técnica em casa também. Eu tenho bem explicado nesse livro do professor Baratieri, da capa azul, aquela bíblia, né, grossa, tem um capítulo meu e da professora Jussara Bernardão lá. E no livro Mulher Dentista também tem um outro caso em que eu explico detalhadamente a técnica. É uma técnica que gera muita polêmica, muito criticada, mas vocês vão ver que, se bem indicado, e o paciente, por exemplo, não quer fazer faceta de premolar, porque muitas vezes, para você resolver um caso específico com 2 dentes, como tinha o paciente no livro Mulher Dentista, os professores queriam fazer, os dentistas queriam fazer faceta de premolar, e ela não, eu quero os meus dentes íntegros. Então é um primeiro passo. É claro que daqui a 10 anos ela vai provavelmente fazer a faceta. Mas a gente pode adiar. É o que a gente estava conversando, eu perguntando para a Elaine, que ela faz. Eu não sou muito, assim, porque, como eu falei, eu tive uma experiência não muito boa. Mas qual a recidiva, né? Até a gente conversou sobre isso, né, Elaine? Sobre a recidiva desses clareamentos. A questão é que a recidiva do dente desvitalizado realmente é mais alta e é imprevisível. Então, tem que ser muito bem conversado com o nosso paciente. Muitas vezes ele opta pela técnica por preço mesmo.
pelo custo, né? É mais barato, né? Você só, né? Pelo custo. Mas eu acho que pode se tentar uma vez, 2 vezes, e depois avaliar se essa recidiva é muito baixa naquele paciente ou não. Porque se ficar muito alta também, esse custo também não Aí o custo já vai ficar realmente elevado, né? Igual. Como eu dou aula, né? A gente dá aula em faculdade, na especialização, a gente também tem sempre uma opção um pouco mais conservadora para aquele paciente que não tem condições de fazer um procedimento um procedimento ideal. Eu lembro quando eu optei fazer o clareamento interno, porque eu não queria desgastar o esmalte do meu dente, mas na época a gente é acadêmico, né? Então assim, a gente confia, né? Assim, não tem muito questionamento. E foi tirada a estrutura, dentina, então assim, foi uma outra época, mas eu acho que é uma opção, né, que tá aí, que tem que ser avaliada, tem que ser pesquisada, né, alguém tem que fazer para aprimorar a técnica, tem que fazer, eu acho que o caminho é esse, né. Eu confesso que os resultados têm sido bem interessantes. Eu brinco que a indicação é para estudante de odontologia, né, que sabe que não pode morder nada ali, realmente não pode ter toque ali naquele dente, e para um paciente que você carregue no colo, que volte toda semana para conversar com você. Quem é da Cabi Odontologia que entrou aí? Tem que ser. Foi a Camila ou o Rogério. Gente, sejam bem-vindos, né? E um outro fator que a gente estava conversando é que os jovens, a partir de quando pode se fazer esse clareamento, né? Então, assim, a partir de 15 anos, eu acho que já está super bem indicado fazer o clareamento. E quanto mais jovem o resultado, eu acho que vai ser melhor, porque ali porque quando a pessoa vai envelhecendo, você vai tendo mais deposição de dentina, o dente vai... Então, gente, até isso a gente tem que pensar na hora de escolher a técnica de clareamento. Nós temos que pensar na idade do nosso paciente, né? Isso. A gente vê cada vez pacientes mais jovens buscando clareamento, né? Pacientes de 12, 13 anos, alguns já trabalhando como modelo, que muitas vezes querem um diferencial ali no trabalho. A questão é que a gente precisa que esse paciente, quando ele inicia um clareamento, ele entra num ciclo, né? Ele entra num ciclo repetitivo, igual o ciclo restaurador. Então, quanto mais cedo ele iniciar, quantos clareamentos ao longo da vida ele vai fazer? Então, é importante que ele tudo bem, né? Decida pela estética, que os pais decidam junto, mas que ele também tenha essa decisão e que tenha uma noção do que ele está decidindo. Então, precisa de uns 15, 16 anos para que ele possa iniciar. A ápice está todo fechado, o dente já foi erupcionado. Então, a gente normalmente com uns 16, 15 anos a gente já inicia, tá bom? E voltando, né, aos produtos APC que são comprados em farmácia, né, o que eu acho, né? Você compra uma moldura pré-fabricada, muitas vezes ela não é bem adaptada, você acaba engolindo esse material e isso pode trazer prejuízo a você. E também você está utilizando sem ter um diagnóstico, né? Você não sabe como seu dente está, você não sabe como a sua gengiva está, isso pode trazer erosão, que a erosão é remoção de estrutura por ação química, no caso, né, os géis clareadores, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Vou falar, o OTC é do inglês, aqueles produtos vendidos sobre o balcão que você compra nos Estados Unidos, né, sem prescrição. No Brasil a gente tem pouco isso, né? Acho que a Anvisa e os conselhos barraram um pouco isso eu acho bem bacana. Porque a gente nunca sabe exatamente qual a concentração do produto que tem ali. Às vezes você tinha até me comentado que viu um que vem associado com bochecho, com creme dental, né? O quanto de desgaste a gente vai levar ali para aquela estrutura. Então esses produtos vendidos diretamente para o paciente, alguns até funcionam de verdade, como aqueles da tira clareadora, o White Strips da Procter & Gamble, funciona, mas será que aquele paciente está bem indicado para fazer aquela técnica? Será que ele tem cárie, lesão periapical, lesão não cariosa com sensibilidade? Será que ele é fumante, inveterado e aí quer melhorar a cor dos dentes com aquele produto? Então a gente precisa ponderar muito bem isso e eu acho que a gente está no Brasil numa situação muito adequada, porque não acho que é interessante mesmo vender diretamente ao paciente.
É uma medicação que tem que ter acompanhamento, tem que ter diagnóstico. Você tem, como nós falamos, são tantos fatores, são tantos detalhes que você tem que envolver, né, ali. E a pessoa está fazendo sozinha e aí pode ter complicação. E depois fica até difícil, né, de resolver. Ainda tem mais, assim, esses produtos, eles muitas vezes, eles têm uma dosagem específica. Então você vai comprar lá uma caixinha que dura 14 dias. Só que seu dente é A3,5, A4. Seu dente vai sair do A4 vai ficar A2. Você vai ficar satisfeito com aquele clareamento? Não. Muitas vezes não. Outra coisa, esses produtos muitas vezes recomendam usar 2 vezes ao dia. E tem um trabalho clássico do Matis também que mostra que quanto maior a frequência do uso diário, maior a sensibilidade. A gente também não quer desconforto para o nosso paciente. Com certeza, tem que ser tudo com bastante segurança, né? Então, assim, fiquem atentos a esse negócio de querer comprar um molde. Primeiro, assim, nós não vendemos material, né? Produtos, né? A gente vende diagnóstico, a gente vende tratamento. Então, assim, uma vez uma amiga me mandou pro WhatsApp perguntando: eu já tenho a moldeira, né? Não é amiga, é uma conhecida, né? Nesses grupos, né? Uhum. Você me vende o gel de clareamento? Eu falei, olha, eu não vendo e você não deveria comprar de ninguém que vende, porque... Vai ver sabão nela. Não, assim, porque a gente tem a obrigação de cuidar, Claro, né, de informar, porque as pessoas às vezes não sabem mesmo que aquilo pode, né, trazer dano. E a gente vê tanta coisa aí para clareamento que o povo tem usado, né, cheio de carne oxigenada, essas coisas caseiras. Então, assim, eu acho que tem que ter carvão ativado, né? Então assim, tá preocupante isso, o né? que a gente percebe nessas propagandas, nas redes sociais, às vezes de clareamento, não são efetivamente agentes clareadores. São produtos abrasivos que, quando friccionados sobre o dente, removem o manchamento externo. Então existe uma diferença do que você quer clarear. Você quer limpar a estrutura dentária, esfoliando o dente, né? É bem isso. Um creme dental abrasivo, ou um carvão, ou a cúrcuma, ou você quer clarear efetivamente removendo pigmentação interna. E a pigmentação interna, ela só sai por uma reação chamada de oxirredução, com a presença do oxigênio, que está presente no peróxido de hidrogênio ou no peróxido de carbamida. Então a gente tem uma diferença bem importante nessas duas questões. Tá? Exatamente. Outra coisa, a questão é sobre as pastas clareadoras. Alguém já te perguntou se a pasta funciona, Elaine? Eu já recebo direto essa pergunta. E aí, as pastas clareadoras funcionam? A resposta é não, gente, não vai, porque é como a Elaine falou, o clareamento, quem dá a cor é a dentina. É uma estrutura mais interna. O que elas fazem? Remover mais a estrutura, são mais abrasivas, né? E aí deixa, como eu falei, às vezes também fica aquele biofilme que não foi bem escovado, e aí vem, toma o café, toma o biopigmenta. Quando você usa essa pasta, ela vai ajudar. Esfoliar, né? Vai limpar externamente. E ela também tem pigmentos de óxido de titânio, que elas promovem o clareamento transitório, provisório. Então você vai ter aquele clareamento. Ela pinta, né? Aí você vai achar que tá branco, que a pasta clareadora realmente é o que há. Né? Barato, não precisa de dentista, Uma vez um aluno perguntou dos chicletes clareadores, né? Tinha aquele Happy Dent, tinha um da Colgate, prometendo clareamento. Prazer, né? Aí eu falei assim pra ele, nossa senhora, o que a gente tá fazendo aqui nessa aula, né? Porque se clareasse, a gente comprava uma caixa de Trident, clareador e entregava pro paciente. Que na verdade, olha o nível. Presente, né, olha o nível da propaganda. Porque é o seguinte, quando você masca o chiclete, não tem aquela película durinha, e ele tem um abrasivo dentro, aquele abrasivo, ao mascar, você limpa a estrutura dentária. Então o fabricante usa essa remoção mecânica como clareador. Eu até brinco que chiclete, creme dental não é clareador, é branqueador, é muito mais, né? Muito mais do que clareador. Então, na verdade, é muito marketing. A gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Os pacientes têm abusado muito de pastas clareadoras e muitas vezes com sensibilidade, ele tá lá querendo clarear os dentes, abrasionando os dentes e causando lesões não cariosas, como abrasão e potencializando outras lesões. E se não souber, puxando pra minha sardinha, né, gente, se não souber escovar, então, aí se for esforço, então acabou, né, vai remover muita estrutura. Então, gente, bochecho, pasta,
né? E também tem um estudo que fala também, eu vou usar essas pastas para prolongar o meu clareamento, né? Porque eu fiz o clareamento, agora eu vou usar só pastas clareadoras e manter. Também tem estudos de 2018. Agora, se vocês quiserem, depois manda um e-mail para mim, para Elaine, a gente terá o prazer de mandar esses artigos para vocês. São artigos de revisão sistemática com meta-análise, então assim, são pesquisas sérias, né? E de professores, pesquisadores sérios que falam que não vai, que eles não vai prolongar, entendeu? Não tem esse efeito. Então não adianta, assim, é um custo a mais que vocês vão ter e que não traz benefício e pode trazer prejuízo para a estrutura, que é a erosão, né? A remoção. O que eu gosto de deixar claro com o meu paciente é que ele precisa estar informado. Então, se ele souber que você quer usar o creme dental clareador, você vai manter o clareamento, mas use por um tempo determinado. É um tubinho? Acabou. Acabou, retorna para a sua. Mas não é uma recomendação nem minha, nem da Dice. Em relação a isso, tá bom? Bom, vocês não mandaram perguntas. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber sobre clareamento? Se a gente puder responder. Eu acho que, assim, os principais, né, pontos aqui a gente assim, pegou. Eu acho que a gente falou. Deixa eu pensar aqui. Tem uma situação que eu acho muito interessante a gente colocar, Dice, que esses dias eu peguei um paciente, ele veio para fazer o clareamento com desgaste incisal e o sorriso baixo. E aí eu falei assim, cara, ele vai fazer o clareamento, era um dente A3,5, A3, vai clarear, só que o sorriso dele não vai mostrar nada do clareamento, porque faz sombra, né? Um sorriso mais baixo, o dente desgastado faz sombra. Eu falei assim, ele não vai gostar desse clareamento. Então, observando nas fotografias, como a fotografia é importante pra gente, né? Observando as fotografias frontais, eu falei pra ele assim, você tem interesse em aumentar os dentes? Porque dava pra aumentar com resina mesmo, que eu ia fazer, né? Puxa essa resina pra resina. Eu adoro resina, e depois placa e tal, tava bem indicado. E aí ele falou, não, eu vim fazer o clareamento. Eu falei, posso fazer um mock-up pra você ver? Posso fazer um teste pra você ver o quanto? Sim. E aí ele começou a fazer o clareamento. No meio do clareamento eu mesmo inserei, fiz um mock-up pra ele ver. Tirei de um lado, só deixei, né, o quanto tinha desgastado e o quanto que eu tinha aumentado. Pra ele perceber que muitas vezes, gente, o clareamento não traz aquela luminosidade desejada pelo paciente. O clareamento também, assim, precisa do quanto de luz que entra, da posição do lábio e do tamanho dos dentes. E aí, depois que ele viu o mock-up, ele falou assim, eu quero fechar, eu quero fazer. E aí eu tenho uma foto antes e depois mostrando justamente isso, que ele clareou, beleza, dá pra ver um pouquinho, mas é muito diferente do momento em que ele aumenta os dentes e o sorriso realmente fica muito mais luminoso. É isso que eu ia falar, porque às vezes o paciente, ele fala que quer uma coisa, mas a gente tem que saber o que realmente ele quer. O que realmente ele queria? Um sorriso bonito. Exato. Né? Não necessariamente clareado, porque né? se o dente fosse clareado e ninguém visse esse dente, porque ele tem um sorriso baixo, qual é o objetivo? Não adianta. Nenhum, né? Então o que você fez foi devolver pra ele um sorriso bonito. Que ele não tinha essa percepção. Ele não tinha, então, você criou a percepção. Isso é legal, essa percepção. A gente tem que estar à frente do paciente, né? Se a gente sabe que aquilo, que ele quer algo mais, mas ele não sabe exatamente o que é, né? Você mostrou pra ele que ele queria aquilo, né? Porque você mostrou. Foi uma experiência bacana e eu percebo que acontece várias vezes, né? Às vezes o paciente mais idoso, já vou responder, tá, Valesca? Gostei da pergunta. Ex-aluna da dentista. Às vezes o paciente mais velho, que tem muita dentina, deposição de dentina já, esmalte já desgastado, clareamento, vai trazer um ganho, mas ele não vai chegar a B1, não vai chegar a B meio, né? Ele não vai sair da escala Vita. Aquele aí o paciente né? não vai sair, ele vai ficar 1. E às vezes, será que é isso que o paciente está querendo? Eu acho que o paciente mais velho tá ótimo, mas tem paciente que não acha. Isso é uma coisa bem bacana a gente falar aqui disso, porque a gente precisa entender o que o paciente deseja. Isso, exatamente. E às vezes a expectativa dele, né, é tão elevada, você tem que puxar ele lá de cima, botar o pezinho no chão, para entender, ó, eu tenho um limite. E ultrapassar esse limite, às vezes, é continuar com o tratamento restaurador. Isso, exatamente. Que é uma lente, às vezes nem lente, né? Um outro ponto que o povo, né, acha. Às vezes, com lente muito escura, você não vai clarear com lente, você vai ter que gastar um pouco mais para você conseguir chegar à cor, né?
E então, assim, eu achei bacana isso que você falou da gente estar à frente, porque o que acontece? Eu tenho um paciente que ele é jovem, só que um dia eu virei pra ele e falei assim, olha, ele falou, eu quero clarear. Eu falei assim, mas sim, só que ele é o mesmo caso do seu paciente, também fiz mocap e tal. Só que, não, ele tinha um sorriso invertido, eu falo envelhecido, né? Sorriso invertido, né? Então, assim, por que a pessoa quer? Um sorriso mais, né, luminoso, como você falou, branco, mas quer um sorriso jovial, né? Então, assim, eu fiz a mesma coisa. A cor só não vai fazer diferença. A cor só não é, que vai nos detalhes. Né? Valesca me pergunta aqui, quando o paciente não tinha mancha, porém apareceu durante o clareamento. Bom, essa mancha apareceu, Valesca, e continuou depois do clareamento? É a mancha branca. Porque assim, existe uma mancha, né, com fluorose, uma hipoplasia, uma opacidade, que já existia. Já existia, o clareamento só potencializa. Aí o que acontece? Quando faz o clareamento, ele desidrata a estrutura dentária. Ele desidrata e a mancha, que era natural, umedecida, fica mais evidente. Muitas manchas, elas regridem. Quando você termina o clareamento, passa um tempo, ela acaba regredindo. Mas quando o dente vai a um processo de clarear demais, às vezes ela pode ficar evidente. Eu até acho assim que a mancha, ela incomoda quando tem um contraste. Se não tem um contraste muito grande, se o fundo tá bem clarinho, a mancha tá ali, não incomoda. Mas se tem um contraste, acaba incomodando. Se o dente for cinza, por exemplo, aquele batinho, né? Aí acaba incomodando. Aí a Valesca comentou aqui que a mancha branca continuou. Valesca, se continuou, a microabrasão é indicada sim. Porque se você já foi porque muitas vezes a gente trata os dentes manchados com opacidade com clareamento, é o primeiro ponto, antes da microabrasão. E não conseguindo, aí a gente acaba usando a microabrasão sim. É uma opção. Pode ser usado a microabrasão tradicional ou aquela microabrasão com infiltrante, como você conheceu lá no curso, lá do Área. Fala aí um pouquinho para os outros que não fez o curso lá no Área. A gente tem um curso de especialização em dentística, lá no Instituto Área, e onde a gente aborda todas essas técnicas de estéticas, desde a resina até facetas de porcelana, mas também procedimentos preventivos, né? E um desses procedimentos é o uso de infiltrantes, tanto para paralisação de cárie quanto para estética. Você usa aquele RTM? Que é o? Para microabrasão, aquela pastinha. O RTM. A gente tem usado muito o Icon e tem usado... Qual marca que é essa? Eu acho que é da FGM, né? RM, eu acho. RM. Eu já usei, eu acho ela seca. Eu gosto muito da Opalescence, da pasta da Ultradente, que ela é mais úmida do que a outra. Então a gente consegue fazer uma microabrasão bem interessante. Essas misturas prontas de ácido com... Você pode utilizar o ácido fosfórico e uma pedra pómez para fazer. Pode também, ele é mais suave. Né? Se você tiver uma mancha mais profunda, você não vai conseguir, não. A remoção de mancha que a gente tem usado bastante é usando o infiltrante. Você gosta da Icon? O resina infiltrante, o Icon da DMG, que é um produto relativamente novo aqui pra gente no Brasil, onde a gente faz a microabrasão, primeiro com ácido fluorídrico, né? E depois aplica um álcool para desidratar e depois aplica um infiltrante resinoso. E o resultado é muito interessante, assim, é muito bacana, vale a pena pesquisar aí pela internet e eu sou bem entusiasta dessa técnica, gosto bastante. Valesca, te respondi? E aí, gente, tem mais alguma pergunta sobre clareamento? Vocês gostariam, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa aqui. São tantas, né? São tantas possibilidades. Detalhes, né? E quanto tempo você demora para restaurar os dentes após o clareamento? Verdade, boa pergunta. Quanto tempo? Valesca não pode responder. Quanto tempo, gente, vocês acham que nós devemos esperar para restaurar um dente? Ou vocês acham que não precisa nem esperar nada? Esse é um ponto bem estabelecido na literatura, sabe?
A gente tem muitas polêmicas dentro da odontologia, mas neste quesito a gente tem um consenso, que é importante esperar o oxigênio sair da estrutura dentária, porque o oxigênio ele interfere na ação, na polimerização da resina composta. Né? Vai interferir na adesão, né? E aí o adesivo que está lá dentro daquele túbulo dentinário não vai conseguir 13 dias, Milene, não precisa ser 14. Ela é específica, né? 13 dias. 15 não pode. Então o oxigênio que está ali dentro daquele túbulo, que fica ainda residual, ele vai interferir na adesão do seu sistema adesivo. É básico, não é só da resina, é do seu sistema adesivo, que é o alicerce da sua restauração. Pode soltar, né? Então Exato. A gente tem que esperar, né? Pelo menos uma semana pra gente fazer. Tem trabalhos mostrando uma semana, 15 dias, 21 dias, mas uma semana já tá bom, né? Não tem problema não, tá bom? É verdade. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Eu acho que os principais pontos, né, eu acho que foram respondidos. All the nicest places.